Hoje, para nós sairmos um pouco da rotina, eu quero ensinar algumas coisinhas para vocês. A gente fala de que é necessário que todo mundo pause um pouco todos os dias para se ouvir, para pensar, para se conhecer, para se perdoar. A gente fala para manter a frequência alta, que essa é a única grande proteção, porque com frequência alta as pessoas ficam invisíveis, literalmente, às energias das sombras. E a gente fala em cocriação e tudo. Mas e como é que faz isso? Então, vamos dar algumas dicas. Não existe uma receita de bolo para isso, porque é preciso que cada coisa feita, ela traga alguma verdade para vocês. Vocês precisam acreditar no que estão fazendo. E tem coisas que não fazem sentido para uns, fazem para outros. Tem pessoas que gostam de acender vela, tem gente que não dá importância para isso. Então não é uma receita de bolo, são dicas que vão ser adaptadas ao gosto de cada um. Isso é uma coisa que deve ser criado por cada um, mas vamos tentar dar alguns caminhos. Tem muita coisa por aí ensinando muitas técnicas, então o material é bem grande. Mas vamos começar então pela frequência alta, que é muito difícil. Você manter uma frequência alta ao longo de um dia inteiro, falamos bastante disso aqui com frequência, são muitas provocações, é o trânsito, é o colega de trabalho, é o cliente, é o barulho do vizinho, a chateação de alguém da casa. São muitas provocações ao longo do dia para tirar você do eixo e baixar a sua frequência. Então, é muito difícil que você mantenha da hora que acorda, da hora que deita, essa frequência alta. Mas o importante é que você tenha consciência que precisa estar numa frequência melhor e cada vez que ela baixar, tendo consciência, vocês fazerem um movimento para que ela se eleve. E isso vai ser feito várias vezes por dia. Nos altos e baixos de um dia inteiro, você precisa ter consciência de que precisa se manter com frequência alta. Porque senão há um desgaste de energia grande, com a irritação, com o medo, com o desgosto de alguma coisa, isso gasta energia, isso sobrecarrega o sistema sanguíneo com adrenalina, com os hormônios do estresse que são nocivos à saúde e elas dificultam o raciocínio, então não serve para nada, só para incomodar. Então é importante que, apesar das provocações, vocês deem um passo atrás, observem a situação, se lembrem que precisam melhorar aquela frequência, aquela emoção e façam alguma coisa. Essa alguma coisa, a primeira coisa, a mais fácil, é vocês terem na cabeça de vocês uma imagem qualquer, que distraia vocês rápido, uma coisa bem absurda, tão absurda que você vai lembrar dessa coisa naquele momento de tensão e vai até rir. Seja o que for, aquelas imagens bonitinhas de bichinho, filhotinho, ou uma palavra, não importa o que, vocês têm que criar essa palavra ou essa imagem de uma coisa bem absurda, que seja engraçada, ou que seja boa, que traga uma energia boa, uma lembrança boa, para vocês terem como carta na manga. Está no trânsito, se irritou, puxa aquela carta, pensa naquela cena, naquela imagem, naquela palavra, porque isso faz com que vocês cortem no cérebro aquele raciocínio que vai levar para a irritação, que vai desenvolver para não sei o quê, e que já vai fazer vocês chegarem onde estão indo já irritados. E já chegam no lugar já se queixando. Acabou de acontecer isso, já vai descarregando isso dos outros que nem estão sabendo de nada. Então já é aquela presença que já chega despejando. Isso é muito ruim para vocês e para quem está recebendo vocês. Então tem que ter essa carta na manga. Esse é o mais fácil. Vocês têm que criar essa palavra ou essa cena, essa imagem para puxar na hora da irritação. Uma pessoa que falou de forma ríspida, que foi grosseiro, agressivo, mal educado, puxa a carta da manga. Porque não vale a pena dar continuidade àquilo ali.
Ninguém está fazendo nada contra vocês. A pessoa só está sendo ela. E você cruzou com aquela pessoa. Ela não está fazendo para você. Ela está sendo ela. E isso é um problema dela. Vai ser seu se você se envolver naquela energia, se você der ideia para aquela situação. Se não der, passa. Então puxa aquela cartinha da manga, pensa naquela bobagem, distrai o cérebro e corta aquilo. Segue seu caminho. Termina aquela situação, lembrando que aquela pessoa tem um problema que não é seu, não está fazendo para você, está sendo ela, resolve aquilo, sai de perto. Se alguém de dentro de casa, mesma coisa, com educação, dá licença, vou ali no banheiro, já volto. Sai de fininho, encerra, corta aquela conversa, aquela provocação. Deixa o fulano sozinho. As pessoas precisam de plateia para poder fazer seu show. Se você não der assistência para ela, ela vai falar sozinha. E de tanto falar sozinha, ela parar de falar. Porque a discussão não leva a caminho nenhum, não traz resultado. Porque isso vocês já fazem todos os dias com seus parentes lá e nunca deu certo, não vai dar certo agora. Então vocês têm que mudar. E por que tem que ser vocês? Porque vocês querem paz. Vocês querem mudança. Vocês querem ser diferentes. Vocês querem ter uma vida melhor. Então são vocês que têm que mudar, porque é para a vida de vocês. Vocês não vão fazer isso pelo outro, vocês vão fazer isso por vocês. Eu quero ter sossego. Então eu vou fazer alguma coisa que me dê esse sossego. Só parar de ouvir, vou parar de dar plateia, vou puxar minha cartinha, deixar a pessoa falando sozinha. Ela está falando e você está pensando naquela imagem lá, e não está ouvindo. Porque tem situações que não dá para sair de perto. Aí você fica pensando naquela outra coisa. Uma outra coisa fácil, todo mundo sabe rezar alguma coisa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, todo mundo aprendeu quando criança. Isso é um mantra de muita força. Uma oração, seja ela qual for, um mantra. Aquilo que vocês têm afinidade. Você fala Pai Nosso, Ave Maria, porque isso é o mais fácil, todo mundo sabe. Começou uma situação, começa a rezar o Pai Nosso. Vai rezando Ave Maria, vai rezando. Vai rezando. Isso bloqueia de uma forma absurda também essa energia que está ali na provocação. Bloqueia, porque te faz conectar com uma outra coisa. Te faz lembrar que a vida é mais do que aquele momento, do que aquela situação, do que aquela pessoa. Quando vocês saírem de casa, vocês têm que lembrar que vocês estão dentro do seu castelo. E vocês vão para um ambiente da rua que está cada vez mais denso, mais tenso. Então vocês precisam aprender a sair de casa, a estar nos lugares e a voltar para casa, da forma certa, sem sair carregando energia negativa dos outros para tudo que é lugar que vocês vão. Não ser esponja de ambiente nenhum. Tem gente que adora dizer, ai, mas eu sou empata, eu me coloco no lugar do outro. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é a pessoa que gosta de ser esponja, ela gosta de sofrer, ela gosta de ter o que dizer, coisa para contar. Uma pessoa empata é uma outra história. E vocês não são esponja para andarem por aí absorvendo energia negativa de ninguém. Então, antes de sair de casa, e aí é aquela coisa, cada um vai fazer do seu jeito, da forma que lhe trouxer verdade. Antes de sair de casa, você pode fazer uma oração, você pode vestir o manto da Nossa Senhora, o manto da invisibilidade, a armadura de São Jorge, o escudo de energia, um halo de luz, uma bolha de cristal, tudo isso junto, bota mais umas cores por cima, vai todo carregado, dizendo, isso é a minha proteção. E eu vou passar meu dia com todas essas proteções. No meio do dia, deu uma baqueada com alguma situação, lembra de tudo aquilo que você colocou por cima de você antes de sair de casa, fortalece, ativa aquelas proteções, volta lá para dentro e segue protegido. Reforça isso ao longo do dia, sempre que se sentir mais fragilizado com alguma coisa. Porque às vezes a pessoa se distrai, né? Normal. Por isso é que estar consciente disso é o mais importante. Voltando para casa. Não importa de onde você veio. Antes de você botar o pé no seu quintal, para quem mora em condomínio, prédio, porta, lá na calçada, você vai abrir de alguma forma aquela porta, aquele portão lá na calçada.
Coisa rápida, né? Para os vizinhos não acharem que você é doido. Faça algum tipo de limpeza. Uma coisa que se usa muito aqui na casa, um chuveirão de luz roxa. Porque a luz roxa de Saint Germain, a chama violeta, ela queima essas energias negativas, ela transmuta as energias. Então ela já dá aquela lavada, né? Vai um tanto de coisa, fica lá fora, não vai entrar comigo em casa. É um pensamento, é coisa rápida, enquanto você gira a chave, você aciona esse chuveiro, ou uma cachoeira, ou um mergulho no mar, ou um mergulho no rio, uma coisa qualquer que vocês gostem, vocês estão virando a chave e estão se lavando na calçada para entrar. Ainda estão dentro do carro, no portão da garagem? Então é dentro do carro, no portão da garagem. É antes de entrar no quintal, no prédio, o que for. Deixa tudo lá fora. Dá uma lavada com alguma coisa. Na minha casa é só luz, é só proteção. Nada vai entrar comigo que não seja luz e proteção. E aí você entra. Para você não chegar em casa cheio de coisa pendurada, cheio de energia negativa, cheio de emoções conflitantes, cabeça confusa, cheio de adrenalina, e as pessoas estão lá dentro de casa tomando seu café e chega aquele furacão. Antes de sair se queixando, contando as dificuldades do dia, cumprimenta, lava as mãos, lava o rosto, tira aquela energia, abraça as pessoas da casa, vai tomar uma água. Aí você já deu uma equilibrada, aí você vai conversar o que você quiser. Mas não chega já entrando em casa, largando bolsa e se queixando e falando, porque você está descarregando energia negativa nas pessoas dali. Ir ali para pegar fogo, pegar faísca ali numa coisa qualquer é rápido. Porque às vezes o outro também teve suas dificuldades, também está impaciente, está meio fio desencapado, e aquilo já dá uma explosão, já começa a confusão. Então vou entrar em casa, vou ter paz, vou respirar, vou tomar água, lavar a mão, lavar o rosto, vou respirar e aí eu vou falar. Ou não, ou vou ficar quieto, cumprimentar, fechar minha boquinha. Quanto menos se fala, mais se ouve, melhor é a vida. Melhor é a vida, podem ter certeza. Porque isso não são os bons diálogos, né? Isso é aquela falação do dia a dia que só faz barulho, distrai, desorganiza as coisas. Não é bom, uma coisa. Para quem anda em qualquer veículo próprio, seja uma bicicleta, uma moto, um carro, um caminhão, coloca esse veículo num escudo de proteção, um escudo de metal dourado, um cristal muito puro, muito elevado, uma coisa qualquer. Coloque esse veículo sempre dentro desse escudo de proteção, para que vocês tenham sempre proteção no trânsito. As pessoas estão muito distraídas, muito irritadas e fica perigoso. Quando forem fazer uma viagem, vocês estão dentro do carro, dentro do ônibus, dentro do avião, não importa o veículo, vocês se imaginem chegando no lugar para onde vocês estão indo. Já se imaginem lá, entrando na casa de quem vocês estão indo visitar, já falando com as pessoas lá, porque se você já entrou na casa, porque chegou bem. Então já imagina a coisa feita, pronta, você já está lá. Não precisa fazer uma ladainha de oração, não precisa pedir proteção contra os males e as coisas negativas. Não falem das coisas negativas quando forem fazer qualquer oração. As palavras têm muita força. Se vocês querem saúde, é saúde que vocês têm que pedir. Não tem que pedir para se livrar das doenças. Se vocês querem proteção no trânsito, não tem que pedir para ser protegido de acidente. Não falem as coisas que vocês não querem que aconteça. Falem do que vocês querem. Proteção, saúde, paz, bons relacionamentos. Não me livra das brigas. Não falem das coisas pesadas que vocês não querem que aconteçam. Cuidem com o uso das palavras, elas têm muita força. O cérebro, ele acredita em qualquer coisa que vocês falam. Qualquer coisa que vocês veem. E a maior prova é que vocês assistem um filme, vocês se emocionam, vocês têm medo, vocês vibram junto. O cérebro está acreditando naquela história. Você sabe que é um filme só, mas o cérebro está ali envolvido e as emoções reagem a essa crença do cérebro. Ele acredita em qualquer coisa. Por isso a importância de você repetir coisas boas.
diariamente, porque você vai convencendo o cérebro daquilo. Você vai programando ele para acreditar naquilo. As doenças são criadas com falas repetitivas ruins. A cura também. A escassez é criada por falas repetitivas ruins. E a prosperidade também. Então se acostumem a cuidar com a fala, com os termos que vocês costumam usar sobre si mesmos, principalmente, sobre a sua aparência, sobre o seu jeito de ser. Cuidem. Vocês têm um hábito de ter um descaso na fala sobre si mesmos. E o cérebro acredita que vocês não merecem nada mesmo, que vocês são uma porcaria. Porque vocês falam isso todos os dias. Você é gorda, você é feia, você não está em forma, você não é capaz, você não é competente, você não é carinhosa, você é teimosa, você é brava, você tem um gênio difícil. As pessoas falam e vocês repetem e o cérebro vai acreditando. E isso vai gerando uma escassez geral. Não só de dinheiro, mas de relacionamentos, de uma série de coisas, porque vocês repetem isso. Os outros falarem é uma coisa, mas você repetir isso a seu respeito, com tom de brincadeira, de deboche, isso é muito ruim. Ah, mas eu falar bem de mim mesma, a coisa fica feio, né? Essa é uma falta de modéstia. Não é ficar se vangloriando para os outros, mas é ter consciência das suas qualidades, dos seus méritos e falar delas. Não vai falar para os outros, vai falar para você. Diariamente, você se acarinhar, você se elogiar, você se agradecer esse corpo que faz vocês irem para todos os lugares, cumprirem suas missões de vida, se movimentarem pelo mundo, se comunicarem. Está perfeito? Funciona? Coisa boa. O salário não é gasto em remédio, tratamento, internação. Olha que maravilha. Então, falem bem de si mesmos, para si mesmos principalmente. Vamos convencer o cérebro, não, eu sou merecedora de tudo de bom. Por isso, por aquilo. E vamos puxar as qualidades, que são muitas, todo mundo tem muitas qualidades. Então, o hábito da fala cuidadosa. E aí com os outros. Cuidar com a forma como você se comunica. Isso tudo faz a frequência elevar. Esse cuidado consigo, esse cuidado com o outro faz a frequência elevar. Na gentileza com que você costuma se relacionar, com os conhecidos e com os estranhos, o bom dia para o gari, o boa tarde para a moça do caixa, para o porteiro, para quem quer que seja, do mais humilde ao mais bem posicionado, essa gentileza com que você vai tratando as pessoas e a vida e a si mesmo, ela vai elevando a sua frequência. E ela vai gerando boas energias das pessoas para você. Então você passa o dia inteiro recebendo, mesmo que não saiba, carinho dos outros, bons pensamentos dos outros. É muito melhor do que você passar o dia recebendo setas de pessoas que toda vez que pensam em vocês, pensam com rancor, pensam com raiva, pensam com desgosto, pensam com irritação, porque é aquela pessoa de cara amarrada, irritada, mal educada, queixosa ou sei lá o quê. É difícil você passar o dia todo recebendo essa energia, dificultando o seu dia, densificando a sua energia. Então esse comportamento gentil, ele traz de volta as boas energias das pessoas para você. E isso ajuda também a elevar a sua frequência. E às vezes você pode até estar meio distraído naquele momento, meio chateado com alguma coisa, mas é tanta energia que está chegando, pontinhos de luz de pessoas que você passou ali pelo caminho e foi cumprimentando e foi falando, que de repente vem aquela onda e você se enche dela de novo e você sacode a poeira e vai de novo. Vai para frente, mais um pouquinho. E isso ajuda a elevar a frequência. Com os de casa, mais ainda, são as pessoas próximas que estão mais tempo perto de você, mais cuidado tem que ter. Não importa como é que a pessoa fala com você. Você não vai fazer a mesma coisa. A feiura tem que ser sempre do outro, nunca pode ser sua. Deixa o outro fazer feiura, você não pode. Então você vai dizer, pois é, sou difícil mesmo, eu estou tentando melhorar, mas tá, desculpa aí, corta o assunto. Não fica se defendendo. Naquilo que as pessoas acreditam a respeito de vocês, que não é verdade, vocês não vão convencer do contrário com 3, 4 palavras numa conversa de 10 minutos.
E também não interessa o que o outro acha de você. Não dá para sair pela vida convencendo os outros que eles estão errados a seu respeito, porque a verdade é essa, assim, assim. É a forma como ele sente. E tá tudo certo. Vocês não têm que achar que vão agradar a todo mundo, porque não vão. Não se preocupem com isso, não percam tempo com isso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, triste. Depois que vocês morrerem, muito pouca gente vai lembrar de vocês. E com o passar de mais 2, 3 gerações, ninguém vai lembrar que você esteve aqui. Então não adianta gastar energia com isso. Porque isso a própria morte vai extinguir. Então vamos trabalhar a energia do hoje, deixa cada um pensar o que quiser, não se magoe com isso, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Você pensa mal a respeito de muita gente, o outro também pensa e todo mundo pensa o que quiser. Porque esse tipo de reação, ela baixa a frequência. Aí não adianta você ter feito todo aquele processo e aí você cai porque o outro não acha que você é uma florzinha de Jesus. Que você não é mesmo. Né? Ninguém aqui é perfeitinho. Todo mundo aqui tem seus problemas. E tá tudo certo, tá todo mundo na escola, aprendendo a melhorar e tá tudo certo. Mas não vão sair daqui perfeitos. Não se espera isso de ninguém. Vão sair melhores. Alguns nem tanto, mas isso é problema dos outros. A responsabilidade com a existência de vocês é só de vocês, não é de mais ninguém. Não é da mãe, do pai, do marido, dos filhos, de ninguém. É de vocês. Depois que vocês desencarnarem, estarão sós, sem essas pessoas. E aí, vão botar a culpa em quem? Não vão botar a culpa em ninguém. Assumam suas responsabilidades, vão resolvendo. E esse também é um processo que eleva a frequência. Que é o processo do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais compreensão com você vai ter, mais perdão a si mesmo você vai dar, e isso, por reflexo, vai acontecer com os outros. Você também vai ter um olhar mais complacente, mais compreensivo para os outros, vai deixar mais coisas para lá, mas começa dentro. E isso também eleva a frequência. E se eu estou falando tanto de elevar a frequência hoje, é porque as coisas estão muito difíceis aí fora. E vocês vão precisar estar numa sintonia melhor para não cair na sintonia do que está acontecendo lá fora. Porque se cair ali, aí é ladeira abaixo. Porque existe um grande número de pessoas no planeta, nesse momento exato, que estão em pânico, em todos os lugares. Aqui, estão com medo do que vem, do que vai ser, do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? Dependendo de onde a pessoa esteja, dentro do planeta. Existe um grande sentimento de medo, de desesperança, de desespero. E vocês não podem se encaixar nessa frequência, nessa sintonia. Não pode, porque aí desanda tudo. E vocês precisam cuidar da vida. Vocês têm que cuidar de vocês, da saúde de vocês têm que dar conta das responsabilidades que assumiram, seja com trabalho, com família, com sua comunidade, sua casa, bichinho, não importa o quê. Mas vocês têm que dar conta disso. E para dar conta, tem que estar equilibrado, tem que estar forte, tem que estar apoiado nas suas pernas, não nas pernas dos outros. Você não pode andar usando as pessoas como muleta, porque vai ter o dia que aquela pessoa está no dia ruim dela, está no dia de fragilidade, ela não vai conseguir te segurar. E aí é o dia que você vai dizer que ela é ingrata, que vai jogar tudo na cabeça dela. Não, ela só está tendo um dia ruim, ela está na vida dela. Então você não pode se apoiar nos outros, você tem que se apoiar em você. Você tem que estar forte para dar conta de você. Quer dizer que você não possa desabafar com alguém, pedir um conselho, mas no geral você tem que se resolver sozinho, sim. Tem que aprender como, tem que estudar, tem que aprender técnicas, tem que aprender assuntos para dar conta de si. Chegou sozinho, vai viver sozinho e vai partir sozinho. Por mais gente que tem em volta, a sua vida ela é vivida só com você. E por isso você tem que cuidar muito desse campo que te cerca, dessa energia que você precisa ter a mais, né? O seu corpo já é todo energia, mas você tem um campo de energia à sua volta que é o que te sustenta, que é o que te dá
Força é o que te dá coragem, é o que te impulsiona a caminhar, a seguir, a acordar de manhã e seguir com a vida. Então você precisa cuidar muito bem desse campo. Então vale ter um altarzinho em casa? Vale. Vale acender uma vela para rezar? Vale. Ah, não gosto de altar, não gosto de vela, não tem problema nenhum. Escolhe a planta que você mais gosta na sua casa, ela vai ser o seu altar, você vai chegar para ela todo dia, vai abraçar ela, eu vou matar minha planta com a energia que eu estou. Não vai. A natureza está toda à disposição para isso. Os bichinhos de casa, pode ser um peixinho no aquário, um passarinho, um cachorro, um gatinho, o que for, uma cobra. Eles estão ali, cheios de energia pura, à sua disposição, para você se energizar, para você se carregar. É que nem botar um dedo na tomada. Abraçar seu bichinho, abraçar uma árvore, uma planta. Pega o vasinho da planta, põe no colo, dá um beijinho nela. Ela vai te passar energia. Vale qualquer coisa. Num banho de chuveiro, você não está no chuveiro, você está lá na cachoeira, naquele lugar lindo que você viajou uma vez, que conheceu, que queria voltar, não conseguiu, nunca mais. Ou aquele que você vai sempre. Você está lá naquela cachoeira, você está sentindo aquela água da natureza passando por você. Não gosto de cachoeira. Tem o mar, mergulhando no mar, isso aqui tudo é água do mar, que eu estou mergulhando, essa água maravilhosa, gelada que tem aqui, que é uma beleza, para energizar. Não importa que lugar, mas é aquela água, não é a água do chuveiro. Aquela água é a água que está te limpando, te energizando, te trazendo forças, te trazendo coragem, te trazendo respostas, limpando o seu cérebro para que ele acesse os seus mentores, acesse as informações que estão por aí e te traga as respostas que você está buscando. Não é sentado, nervoso, tenso, preocupado, cheio de adrenalina no corpo, que você vai conseguir raciocinar. Porque os hormônios da tensão, eles existem para fazer você correr ou matar. Isso é pré-histórico, isso está no DNA de vocês. É um hormônio para dar reação, reação de sobrevivência. Mas como não tem nada para matar, nem para fugir, fica só aquele veneno no seu corpo, circulando e adoecendo seus sistemas. E não é um hormônio que ajude a pensar, porque ele é um hormônio de reação. Então, quanto mais tenso você tiver, menos você raciocina. Tanto que todo mundo sabe, começa uma conversa, que vai desencadeando uma discussão, e daqui a pouco você está falando um monte de coisa que depois você fala, não devia ter falado nada disso, agora como é que eu conserto? Falou demais, às vezes falou até o que não pensa, porque quis ferir, sai do controle. Porque não é um hormônio que ajuda a raciocinar. Então você tem que se acalmar. Você tem que relaxar. E aí você vai conseguir pensar. Então pode tomar o banho de cachoeira lá no chuveiro. Tem a meditação, que é o grande remédio desse milênio. Sempre foi, mas agora que está mais difundido, as pessoas estão entendendo os grandes ganhos que a meditação traz. É preciso desenvolver essa técnica. Não adianta dizer eu não consigo, eu sou agitada, eu sou... Quanto mais agitada a pessoa, mais ela precisa aprender a relaxar esse cérebro. E tem aos montes também técnicas de fazer isso. Começa pela mais fácil, que é botando fone, escutando alguém falando, você vai seguindo aquele passo a passo. E depois você vai fazer isso sozinho, sem ninguém te guiando. Porque você vai aprender a se observar, observar seus pensamentos. Não pensar os seus pensamentos, mas observar seus pensamentos. Você vai aprender a se desligar. Você vai fazer exercícios de respiração e isso vai oxigenar seu cérebro e vai gerar outros hormônios e aquilo vai relaxar. E isso você pode fazer, se você tem a prática em casa, você vai fazer isso no trânsito, você vai fazer isso no seu trabalho. Sentiu que o tempo esquentou, só um minutinho eu já volto, vou ali pegar um café, vou ali no banheiro, entra no banheiro, fecha a porta, faz o exercício de respiração, se centra, relaxa, respira, solta os músculos e vai de novo. Se você tem a prática, você vai ver que é uma coisa rápida que você pode usar durante todo o seu dia, em qualquer situação, em qualquer lugar. Você se oxigena, você relaxa, você já muda a frequência de novo. Você já sobe a frequência. E uma boa risada, que é a coisa mais rápida,
Uma risada falsa, uma risada sincera, não importa. Ela eleva rapidinho. Por isso, a carta na manga de uma coisa bem absurda, para fazer vocês rirem, nem que seja rir baixinho, mas você já está ali, já elevou. E a gente indica distração para momentos de crise por isso. Não fique ali se alimentando de notícia de televisão. E como diz o vídeo que está no grupo hoje, você está buscando informação no inimigo. Porque essas notícias de grandes massas, elas, né, são geradas por quem, com que interesse, com que objetivos. Então você está buscando informação com o inimigo. Precisa aprender aonde se informar. Mas não fique se alimentando disso. Não é para se alienar, por favor. As pessoas têm que estar bem informadas, sim. Tem que ter noção de como as coisas estão, em que mundo está. Mas depois que você pegou suas informações, vá se distrair. Um livro, um celular, um filme, uma coisa qualquer, um programa bem besta. Para se distrair. Está um dia difícil, está pesado, você está sentindo muito essas energias aí fora, está muito conectado com essas coisas, porque foi se informar, conversou com alguém e dói, e que bom que dói, porque é sinal de que vocês ainda estão vivos de verdade, ainda estão sensíveis, porque está feio aí fora, está difícil. Tem que doer mesmo, porque as pessoas insensíveis a isso, elas estão com problema. Mas você também não pode sangrar por isso todo o tempo. Então, sentiu que o coraçãozinho está mais apertado? Vai se distrair com alguma coisa que te faça rir, que te faça sair do mundo. Seja o que for que vocês gostam. Vai para o jardim plantar, vai caminhar, vai... Cada um aí de novo, cada um faz aquilo que traz verdade. Mas se distraia, não deixe o cérebro ficar naquele looping, pensando numa coisa que vocês não vão conseguir resolver, porque é muito grande. E vocês precisam tocar a vida. Então, no resumo, não existem técnicas elaboradas, coisas difíceis. Elas só precisam ser feitas com frequência. Você, quando acordar, antes de você começar a pensar no que vai vestir, nos problemas que vai ter que enfrentar no dia, na lista de coisas que vocês têm para fazer, porque é normal, né? A pessoa já vai programando seu dia. Não programa isso, não. Acordou, primeiro se deu conta, estou vivo ainda. Bom, mais um dia. Beleza. Estou aqui com os meus, ainda estou aqui na Terra. Que bom, obrigada. Segunda coisa, que dia eu quero ter? Que dia eu quero ter? Eu quero ter um dia de paz, eu quero ter um dia de alegria, eu quero ter um dia de boas notícias. Às vezes a boa notícia não é para você, mas é para uma pessoa que você gosta muito e você vai ficar feliz. Quero boas notícias, eu preciso de respostas para uma situação. Não pensa na situação ainda, estamos programando coisa boa. Eu preciso de respostas para uma situação, eu preciso de uma solução para uma situação. Eu quero encontrar com boas pessoas hoje. Eu quero trocar boas ideias, eu quero ter conversas interessantes. Vão pensando. Essa é a programação que você tem que fazer antes de sair da cama. De um dia feliz. Aí você começa seu dia. Aí você faz o que tiver que fazer. Mas você fez uma programação, você fez uma mentalização dos caminhos que você vai percorrer naquele dia e do que vai acontecer. Antes de dormir, faz um balanço do seu dia, balanço bem honesto. Pode não ter chegado ainda àquela solução da situação que você pediu, ou a resposta, mas aconteceram outras coisas. Que coisas boas aconteceram hoje? As ruins não interessa registrar. Mas que coisas boas aconteceram hoje? Vamos pegar desde a pequenininha. Nossa, minha roseira, tantos anos não dava flor, floriu hoje. Coisas, meu cachorrinho fez uma gracinha diferente, meu filho aprendeu uma coisa nova, meu netinho fez uma gracinha esquisita. Das pequenas às grandes, pense como foi seu dia e agradeça. Agradeça pelas oportunidades, pelas lições. Agora eu vou dormir em paz. Eu vou ter bons sonhos. Todo mundo desdobra quando dorme, porque a alma não dorme. Então, quando eu desdobrar, mesmo que eu não me lembre, eu quero ir para bons lugares, eu quero ser útil e eu quero ter proteção na jornada que eu for fazer, quando eu sair do corpo. E pronto, e aí você faz o que você quiser. Vai pro celular, vai ler, vai ligar a televisão ou vai apagar a luz e vai dormir. Cada um com o seu hábito e está tudo certo. Mas faz essa programação de um bom sono.
Mesmo que você vá dormir só 4 horas, nunca olha para o relógio na hora de dormir, para fazer a conta de quantas horas você vai dormir, porque você já vai olhar e vai dizer, é pouco, já vai programou que vai acordar cansado. Você vai dizer, eu vou dormir 12 horas essa noite. E vou acordar tão descansado, porque 12 horas de sono é bastante sono. E eu vou dormir 12 horas. E não vai olhar para o relógio, você vai se hipnotizar. E isso funciona de uma forma que vocês não acreditam. Quem faz sabe o quanto isso dá resultado. Você pode ter dormido só 2 horas, que é o que deu uma noite de insônia, você só conseguiu dormir no finalzinho da madrugada e cedinho teve que acordar. A pessoa disse, eu vou dormir 12 horas, agora eu vou acordar. E aquelas 2 horas são suficientes para você tocar seu dia. É verdade isso. E é essa programação que você vai fazer para dormir. E assim você vai fazer todo dia. É bastante coisa para fazer num dia. Por isso é que eu digo que quem toma conta bem de si mesmo não tem tempo para tomar conta dos outros. Não sobra tempo para você se meter na vida de ninguém. Não sobra tempo para você dar palpite na vida dos outros. Não dá tempo de você ficar desenvolvendo raivinhas e coisas inúteis, porque dá trabalho. Você tem que fazer uma porção de exercícios ao longo do dia para ficar bem, minimamente bem, no meio dessa confusão toda. E você chega no final do dia, você não está tão exaurido. Você está uma pessoa mais agradável de conviver, porque você se cuidou. Não é só cuidar do que come, não é só cuidar do exercício físico, é preciso cuidar do que fala, é preciso filtrar o que escuta e é preciso ter domínio sobre o que pensa. Pensou uma besteira, puxa a cartinha da manga, pum, bate em cima. Não quero pensar isso. Pensou outra bobagem, puxa a cartinha da manga, joga naquela figura, aquela palavra, o que seja, em cima daquele pensamento. É na hora que corta. Insistiu, joga de novo. Repete 10 vezes até aquilo acabar. Porque isso vai fazer com que vocês consigam segurar mais energia nesse campo. E não chegar ao final do dia exauridos, esgotados, cansados, animados, precisando da energia, da atenção dos outros, que também tiveram lá o seu dia com suas dificuldades, às vezes não tem para dar. E não são ingratos, não te amam menos, só estão também no dia ruim, não se cuidaram tanto. Seja você a doadora. Tem tanta energia no final do dia, porque, não, ótimo. Aproveita e doa um pouco de energia para aqueles de casa que estão cansadinhos. E sempre lembrem, num momentinho do dia que seja, imagine esse planeta em paz. Imagina essa espécie humana pacificada. Porque é só uma espécie entre bilhões de outras. A espécie humana não é a prioridade do planeta. Ela não manda do planeta. Ela é arrogante, porque ela acha que é a dona de tudo, mas não é. E ela não é a prioridade do planeta. Então, num balanço de custo-benefício, a Terra pode extinguir vocês e ficar com os outros bilhões de espécies que cuidam dela e que vivem bem entre si. E ela vai ficar bem. E 2020 foi a prova disso. Um vírus, um bichinho que não dá para ver, que só pegava a espécie humana. E nenhum outro animal desse planeta foi afetado por aquilo, só vocês. Foi a prova de que é fácil a Terra extinguir vocês. Então vocês precisam que essa humanidade esteja pacificada. Vocês precisam estar pacificados também. Não adianta pedir paz para a Terra e estar sempre em discussão com os outros. Você está na energia da guerra. Ou vocês acham que esses grandes comandantes da guerra, eles são pessoas pacíficas? Eles são pessoas gentis? Começa tudo dentro, vai crescendo, vai se unindo, vai atraindo os outros iguais e aquilo vai não crescendo e está aí a coisa feita. Então se pacifiquem, mas sempre peçam, todo dia um pouquinho, que a humanidade se pacifique, que a Terra esteja em paz e que ela permita que vocês fiquem mais um pouco. E peçam para si também paz interna, para que vocês possam dar conta de suas vidas e fazer esses exercíciozinhos de todo dia para manter uma frequência melhor, serem pessoas mais agradáveis, mais energizadas, mais bem dispostas e, de fato, colaboradores da luz nesse processo que a Terra está passando. Boa noite a todos.